não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então o pessoal tinha medo de dar anestesia. Então precisava um acompanhamento cardiológico para uma simples operação dentária. E nós tentamos resolver aquilo no INPS e ninguém entendia. Não, o INPS não dá assistência dentária. E nós dizemos, não, assistência dentária, nós trazemos o dentista e pagamos o dentista. Nós só precisamos um acompanhamento cardiológico do INPS. Nós falamos com uns 40 funcionários, ninguém entendia. Daí um dia, perdi a paciência e falei, quer saber, eu vou direto ao presidente do INPS. E fui lá com pretexto jornalístico. Eu falei, se eu dissesse que ia lá para falar de um caso desse, ele não ia receber jamais, mas eu tinha carteirinha de jornalista. Eu falei, não, eu quero entrevistar o seu fulano. Entrei na sala dele e falei, eu disse que vim aqui entrevistar o seu, mas não é nada disso, eu vim aqui trazer um problema. Eu comecei a explicar o problema, o sujeito olhou para mim e falou, você está com todos os direitos e sem nenhuma garantia, não é mesmo? Eu falei, é. Então eu vi que aquele sujeito, ele era um ser humano. Dentro da cabeça dele tinha um cérebro, dentro do peito tinha um coração, e ele entendia a situação real. Eu digo, mas por que para encontrar, vamos dizer, um ser humano, a gente tem que galgar toda a escala burocrática? Por que só o homem que está em cima de tudo pode se dar o luxo de ser humano? Porque todos os demais estão aterrorizados com regulamentos burocráticos que eles não conhecem, não entendem bem. Então estão todos com medo de infringir alguma coisa e perder o emprego. Então, evidentemente, acontece ali o fenômeno Zinoviev. Porque, por um lado, as repartições têm um serviço a prestar. Pode ser assistência médica, pode ser policiamento, etc. Mas ele tem uma outra função a prestar, que é a função de assegurar a sobrevivência funcional dos membros que o compõem. E acontece que esta função predominava. Então, isto fazia com que milhares de pessoas que trabalhavam ali ou que trabalhavam em outras funções, e isso não acontecia só na repartição pública, em empresa privada acontecia a mesma coisa, elas tinham adotado um esquema autodefensivo em substituição à sua consciência presente. Quer dizer, a consciência não podia estar presente, não tinha como dizer presente de espírito. Que o presidente do INPS, eu esqueci o nome do sujeito, mas é injusto, porque eu achei que o camarada era absolutamente notável. Eu até pensei, pô, se todos os funcionários fossem que nem esse cara, aí não haveria problema jamais. Mas daí eu pensei também, como ele fará para ele expandir por todos os funcionários, né, esse espírito de presença, de compreensão do fato concreto e de rápido enquadramento do fato concreto dentro das estruturas gerais. Ele não conseguirá. Se ele quiser civilizar todo o INPS, ele não vai conseguir. Por quê? Isso já está assim há muitas e muitas gerações e vai continuar assim. Quer dizer, quem é que já não esbarrou na barreira da incompreensão burocrática? Todo mundo já esbarrou. Então, quando as pessoas esbarram nisso, elas podem, vamos dizer, ter uma atitude de revolta, né? Ficar muito indignados com o Estado, etc, etc. Mas em mim aquilo teve um impacto muito mais profundo. Eu não vi naquilo um problema sociológico, um problema político. Eu falei, peraí, isso parece ser um problema universalmente humano. Porque você estudando um pouco a história do século XX,
né, você vê fenômenos como aquelas famosas desculpas aleijadas que oficiais nazistas ofereciam para explicar as suas atrocidades. Eu estava obedecendo ordens. Eu falei, mas que raio de cadeia de comando é essa que consegue, com uma ordem, desumanizar centenas de milhares de pessoas, né, descendo desde o Führer até o último office boy? Né? Como é que se faz isto? Né? Por que não existe aí um mínimo de inteligência, né, para fazer as coisas funcionarem de outro modo? Eu me lembrei, por exemplo, do caso do Otto Pösel, que era um médico austríaco, que era o chefe do Viktor Frankl. Né? O Frankl era um judeu, e o Otto Pösel era um cientista austríaco, né, puro sangue ariano, membro do Partido Nazista. No entanto, ele conseguiu manter ali no hospital dele todos os médicos judeus e salvar a vida de vários. Eu digo, mas por que outros não fizeram? O que aconteceu por Otto Pösel? Nada. Por que outras pessoas não faziam isso? Quer dizer, ele conseguia articular a situação humana concreta com as demandas daquela burocracia inumana que pesava sobre ele. Isso é sempre possível um arranjo. Eu não estou esperando que as pessoas se tornem revolucionárias e desmantelem a burocracia toda, ou que elas desobedeçam ostensivamente. Eu digo, sempre existe alguma coisa inteligente que você pode fazer respondendo ao fato concreto. Só que o seguinte, o burocrata não pode ver o fato concreto, porque ele tem que ver tudo dentro da classificação que consta do regulamento. Então ele só vê a definição, a tipificação abstrata. E justamente aí ele se sente defendido, quer dizer, as suas atitudes não são pessoais. E depois que inventaram os computadores, então daí melhorou ainda, porque sempre se pode jogar a culpa no computador, o qual não é juridicamente imputável e não é a pessoa moral capaz de responder. Então quem decidiu isso foi o computador, então aquela ação impessoal, inumana, prossegue imperturbavelmente como um rolo compressor, né, esmagando os interesses humanos genuínos, autênticos e legítimos, né, de quem tem o azar de cair dentro daquela máquina. Né? O que me chamou a atenção nisso não foi só o problema sociológico, o problema político, o problema administrativo, mas foi o problema da falsa consciência. Essas pessoas, pelo menos durante um certo tempo da sua vida diária, tornavam-se outras. Quer dizer, raciocinavam como se eles fossem realmente apenas uma engrenagem na máquina. E elas se identificavam com essa engrenagem. Então, esse problema, vamos dizer, do robô introjetado, internalizado, é que me chamou a atenção. Porque é evidente que toda máquina estatal é uma estrutura impessoal que não pode ter compreensão dos fatos concretos. Mas justamente a máquina é assim, mas por que os seus componentes humanos têm que ser assim também? Quer dizer, se você tem, por um lado, você tem um regulamento, uma estrutura, etc., etc., essa estrutura será personificada por seus agentes humanos. E esses agentes humanos podem introduzir nela o quociente de inteligência concreta, de sensibilidade, de consciência humana mesmo, né, suficiente para que o funcionamento da máquina não seja tão desumano. Não. Algo disso transparecia no Brasil na teoria do jeitinho. Quer dizer, o regulamento é assim, mas a gente pode dar um jeitinho. Mas acontece que o jeitinho também virou uma codificação. E se tornou um meio de corrupção. O jeitinho quer dizer propina. Daí, quer dizer, aquilo que poderia ter sido um alívio, um atenuante sociológico da impessoalidade da máquina burocrática, havia se tornado um outro código impessoal, baseado na exploração e no roubo. E na intimidação também. Nessa época eu descobri que existia no Brasil uma coisa peculiar, que é a propina virtual.
é o sujeito que numa repartição se oferece para quebrar um galho, para dar um jeitinho, não em função da propina que você vai lhe dar, mas da propina virtual. Ele percebe que você pode dar uma propina e isso é suficiente para que ele o sirva. E daí eu descobri que uma única pessoa assim, colocada em qualquer repartição, podia destruir a máquina inteira e tornar aquilo tudo morbidamente ineficiente e ainda mais pesado do que antes. Então eu falei, bom, o jeitinho foi feito para dar um jeito, né? Só que em vez de dar um jeito, ele pode complicar a coisa e torná-la infinitamente mais pesada. Mas note bem que tudo isso eu não via desde o ponto de vista sociológico. O que me interessava ali, o que me chamou a atenção foi o aspecto cognitivo da coisa. Eu perguntava assim, por trás dessas ações impessoais burocráticas, dessa espécie de burrice burocrática, quem é o sujeito agente? Quem é o eu que está por trás disso? Quem está pensando, quem está conhecendo e como conhece? Qual é o processo cognitivo desta coisa? E então eu descobri que existia 3 fatores produtores de consciências substitutivas, que forneciam às pessoas falsas identidades com as quais elas se identificavam ao ponto de desativar a sua consciência e de perder completamente a noção do fato concreto, da situação individual. Todas as situações individuais se tornavam incompreensíveis. Só era compreensível aquilo que já estava previamente classificado e categorizado, tá certo, no regulamento. O primeiro desses fatores criadores de consciência substitutiva era, evidentemente, o emprego, o papel social do indivíduo. O papel social é que ele podia se agarrar, vamos dizer, com tanto medo de perdê-lo, que qualquer sacrifício da sua alma, do seu coração, dos seus sentimentos, etc., seria barato. Dentro de um ambiente de insegurança geral. Naquela época eu já tinha notado que no Brasil não havia, isso eu estou falando dos anos 50, 60, já era mais ou menos assim, não havia praticamente normas estabelecidas para coisa nenhuma. Não havia valores comuns, não havia, vamos dizer, um campo de diálogo onde as pessoas pudessem se entender. Então, tudo tinha que ser mais ou menos adivinhado. Por exemplo, você atravessava a rua, você entrava num outro ambiente que tinha, vamos dizer, normas de conduta que só valiam ali, que tinham sido inventados ontem e que depois de 2 dias podiam ser substituídos. E que se você não captasse intuitivamente aquelas normas, você ficaria deslocado no meio. Então eu comecei a perceber que a sobrevivência na sociedade brasileira requeria uma espécie de gênio. Qual gênio? O gênio da adaptação rápida aos mais diversos códigos e, portanto, a total falta de personalidade. Com a total falta de personalidade, aumentava o coeficiente de insegurança. Então as pessoas se tornavam cada vez mais inseguras e, para compensar a insegurança, criavam novos mecanismos adaptativos para se adaptar a qualquer coisa do dia para a noite e sentir que ele era igual aos outros. Mas quanto mais ele tentar sentir que ele era igual aos outros, mais se sentia excluído. E quando vocês veem certos fenômenos na esfera da política, por exemplo, vocês veem que Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado.
Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.